Poucas frases marcaram tanto o mercado financeiro quanto Never Bet Against America de Warren Buffett. E o mercado acabou de dar mais uma demonstração do porquê. O S&P 500 renovou a sua máxima histórica. Empresas como Microsoft, Amazon e Palantir surpreenderam novamente ao divulgar seus resultados. O petróleo caiu forte, reduzindo preocupações com a inflação. Enquanto isso, aqui no Brasil, a produção industrial decepcionou, empresas importantes divulgaram resultados abaixo das expectativas e o investidor continua encontrando poucos motivos para sair da renda fixa. Parece coincidência. Eu não acho que seja. Eu sou o Alê e hoje eu quero mostrar que praticamente todas as principais notícias desta semana apontaram para a mesma direção. O capital global continua escolhendo os Estados Unidos, pessoal. Mas isso não significa que não existam riscos ou contrapontos importantes. No final desse vídeo, eu quero te mostrar por que essa continua sendo uma das maiores histórias dos mercados globais e, ao mesmo tempo, o erro que pode destruir até a melhor tese de investimento. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. O que mais me impressiona não é ver empresas americanas superando as expectativas do mercado. É a frequência com que elas conseguem fazer isso. Pense no que aconteceu apenas na última semana. A Microsoft surpreendeu, a Amazon surpreendeu, a Palantir surpreendeu. O curioso é que ninguém esperava resultados ruins dessas empresas. Muito pelo contrário, as expectativas já eram extremamente otimistas. Ainda assim, elas conseguiram entregar números ainda melhores. Na minha opinião, essa talvez seja uma das maiores forças da economia americana. Ela continua produzindo empresas capazes de superar as expectativas que já eram altas. Isso tem acontecido de forma recorrente. Existe outro detalhe que torna esse movimento ainda mais impressionante. O S&P 500 está renovando máximas históricas em um ano em que empresas gigantes como Tesla e Microsoft ainda acumulam desempenho negativo. Isso mostra que a força da economia americana não depende de uma única empresa ou de um único setor. Sempre existe um novo grupo de companhias assumindo protagonismo. Em um momento, são as empresas de tecnologia. Em outro, infraestrutura para inteligência artificial. Depois podem ser bancos, saúde ou indústria. Talvez esse seja o verdadeiro significado do Never Bet Against America. Não é apostar que uma empresa continuará vencendo para sempre. É apostar que a economia americana continuará produzindo novas empresas capazes de surpreender investidores e criar valor ao longo do tempo. Quando alguém compra o S&P 500, normalmente acha que está comprando uma carteira com 500 empresas americanas. Eu enxergo diferente. Esse investidor está investindo no ecossistema econômico mais poderoso do planeta. Isso ficou evidente mais uma vez nessa semana. Os Estados Unidos e o Japão atuaram juntos para conter a desvalorização do iene. À primeira vista, parece apenas uma notícia sobre câmbio. Mas na prática, pessoal, ela mostra algo muito maior. Quando uma das maiores economias do mundo enfrenta dificuldades para estabilizar a sua moeda, os Estados Unidos continuam sendo o país capaz de coordenar uma resposta. Esse tipo de influência não aparece apenas em guerras ou acordos comerciais. Ela também aparece na capacidade de organizar o sistema financeiro internacional. Talvez seja exatamente esse tipo de vantagem estrutural que Warren Buffett tinha em mente quando eternizou a frase Never Bet Against America. Porque comprar o S&P 500 não significa apenas investir em empresas extraordinárias, pessoal. Significa investir em um país que continua atraindo talentos, capital e inovação do mundo inteiro. Microsoft vende software para praticamente todos os continentes. A Amazon é uma das maiores empresas de computação em nuvem do planeta, sem falar do e-commerce. A Nvidia fornece tecnologia para projetos de inteligência artificial espalhados pelo mundo. O crescimento dessas companhias não depende apenas da economia americana.
ela depende de um sistema que continua concentrando as empresas mais inovadoras do planeta. Enquanto esse sistema continuar funcionando desta forma, fica muito difícil imaginar que o fluxo de capital global deixe de olhar para os Estados Unidos como seu principal destino. Os bons resultados das empresas não foram os únicos responsáveis pela alta da Bolsa Americana nesta semana. O cenário macroeconômico também ajudou bastante. O petróleo chegou a cair cerca de 5% depois que o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, afirmou que o governo americano estava em negociações com o Irã para uma possível normalização do conflito e reabertura do Estreito de Hormuz. O mercado reagiu imediatamente. Afinal, um petróleo mais barato reduz preocupações com inflação, melhora as expectativas para os juros e cria um ambiente muito mais favorável para os ativos de risco. É interessante perceber como, em poucos dias, o mercado saiu de um cenário preocupado com os impactos econômicos de uma guerra para outro muito mais otimista em relação ao crescimento e aos lucros das empresas. Outro episódio que chamou a atenção foi a declaração do Trump sobre as petroleiras americanas. Depois que ExxonMobil e Chevron divulgaram lucros bilionários, impulsionados justamente pela alta do petróleo durante o conflito, o Trump afirmou que essas empresas estavam ganhando dinheiro demais. Independentemente da opinião política de cada um, esse episódio mostra como o mesmo evento pode produzir efeitos completamente diferentes sobre a economia. A alta do petróleo beneficiou as petroleiras, já a queda do petróleo acabou favorecendo praticamente todo o restante do mercado. No fim das contas, essa combinação de bons resultados corporativos e uma melhora do cenário macro ajudou a explicar por que o S&P 500 conseguiu renovar a sua máxima histórica mesmo depois de um período de forte volatilidade. Toda vez que eu publico um vídeo elogiando os Estados Unidos, aparece alguém perguntando: mas e o Brasil, Ale? Pois bem, basta olhar para as notícias desta semana para entender por que os dois mercados estão vivendo momentos tão diferentes. O investidor brasileiro continua encontrando uma concorrência muito forte na renda fixa. Com a Selic em patamar elevado, muita gente prefere permanecer em títulos públicos e CDBs sem qualquer pressa para voltar para a bolsa. Ao mesmo tempo, o investidor estrangeiro continua concentrando boa parte dos seus recursos em inteligência artificial, tecnologia e empresas capazes de crescer acima da média mundial. O Brasil simplesmente oferece poucas companhias expostas a essas tendências. Não é apenas uma questão de preço, pessoal, é uma questão de fluxo de capital. Os próprios dados divulgados nesta semana reforçam esse cenário. A produção industrial registrou o pior desempenho desde março de 2022, mostrando que a economia continua perdendo tração. Empresas importantes como Santander e Marco Polo divulgaram resultados que decepcionaram parte do mercado. Além disso, o setor público voltou a apresentar números preocupantes, com déficit primário elevado, déficit nominal próximo de 10% do PIB e uma conta de juros que continua extremamente pesada. Tudo isso acontece justamente quando o mercado espera mais uma reunião do Copom, com a expectativa de um corte de apenas 0,25 ponto percentual na Selic. Na minha visão, esse talvez seja o principal problema da Bolsa Brasileira hoje. Tirando as eleições, o investidor não enxerga um grande catalisador para os próximos meses. Enquanto os Estados Unidos continuam surpreendendo positivamente, o Brasil ainda tenta convencer o mercado de que a desaceleração da economia não será acompanhada por uma deterioração ainda maior das contas públicas. Depois de tudo isso, alguém pode olhar para o mercado americano e concluir que basta comprar o S&P 500 sem pensar duas vezes. Eu não faria uma análise tão simplista. Existe um contraponto importante nessa história. Hoje, o maior concorrente da Bolsa Americana não é a China, não é a Europa e nem os mercados emergentes. É a própria renda fixa americana. Faz muito tempo que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos não ofereciam uma remuneração tão atrativa.
Isso muda completamente a lógica de alocação de capital. Afinal, por que correr o risco de investir em ações se você pode emprestar dinheiro ao governo americano em dólar, recebendo um retorno elevado com um dos menores riscos de crédito do mundo? Essa pergunta não é feita apenas pelo investidor pessoa física. Ela também é feita pelos grandes fundos, seguradoras, family offices e investidores institucionais. Quanto maior a taxa livre de risco, maior precisa ser o retorno esperado das ações para justificar esse movimento. Talvez isso explique por que o mercado americano continua tão seletivo. Empresas capazes de crescer acima da média e surpreender o mercado seguem sendo premiadas. Já companhias sem uma história convincente de crescimento encontram muito mais dificuldade para atrair capital. Eu continuo bastante otimista com a economia americana no longo prazo, mas eu também reconheço que faz muito tempo que a renda fixa dos Estados Unidos não oferecia uma concorrência tão forte para a bolsa. E esse é um fator, pessoal, que todo investidor global precisa acompanhar de perto. Eu quero terminar esse vídeo com outra frase do mestre que, na minha opinião, resume uma das maiores lições dos investimentos. Buffett costuma contar que Charlie Munger dizia que só existem 3 maneiras de uma pessoa inteligente quebrar: bebida, mulheres e alavancagem. Brincadeiras à parte, ele reforçava que o que realmente quebra investidores é a alavancagem. E eu acho que o caso de Leopold Aschenbrenner ilustra isso de forma quase perfeita. Através do fundo Situational Awareness, ele construiu uma das teses mais otimistas sobre inteligência artificial. Administrou dezenas de bilhões de dólares e acumulou ganhos expressivos. Mas uma correção repentina no mercado de memória atingiu uma carteira altamente concentrada e alavancada, obrigando o fundo a liquidar boa parte das posições justamente no pior momento. O mais interessante dessa história, pessoal, é que Leopoldo ainda pode estar certo. A inteligência artificial continua avançando, as grandes empresas seguem surpreendendo o mercado e o próprio S&P 500 voltou a renovar máximas históricas. O problema nunca foi a tese, foi a forma como ela foi executada. É por isso que eu gosto de aumentar o risco em momentos de estresse, mas sempre utilizando o capital próprio. Uma boa tese pode gerar excelentes retornos, mas no mercado financeiro ela só funciona para quem consegue permanecer investido tempo suficiente para vê-la se confirmar. Poucas frases resumem tão bem o mercado quanto Never Bet Against America, mas eu acho que muita gente interpreta essa frase de forma equivocada. Ela não significa, pessoal, que os Estados Unidos nunca enfrentarão crises. Não significa que a Bolsa Americana nunca ficará cara. E também não significa que qualquer empresa americana será um bom investimento. Para mim, essa frase representa uma aposta na capacidade dos Estados Unidos de continuar atraindo capital, inovação, talentos e empresas extraordinárias. E olhando apenas para o que aconteceu nessa semana, fica difícil ignorar essa realidade. O S&P 500 renovou a sua máxima histórica. Grandes empresas voltaram a surpreender o mercado. O petróleo ajudou a melhorar o cenário macroeconômico. Os Estados Unidos mostraram mais uma vez a sua influência sobre a economia global. Enquanto isso, o Brasil continua tentando encontrar um gatilho capaz de atrair novamente investidores para a Bolsa. Talvez a grande reflexão seja justamente essa. O dinheiro costuma revelar muito mais sobre o mundo do que qualquer discurso político ou previsão econômica. E nesse momento, o capital global continua escolhendo os Estados Unidos. Isso não significa abandonar o Brasil ou ignorar oportunidades em outros mercados. Significa entender para onde o fluxo está indo e por quê. E principalmente, pessoal, construir uma carteira capaz de atravessar diferentes cenários sem depender de previsões de curto prazo ou de alavancagem para gerar bons resultados. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado de uma perspectiva diferente, já deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e me conta aqui nos comentários. Você acredita que os Estados Unidos continuarão liderando a economia mundial nas próximas décadas ou estamos começando a ver uma mudança nessa ordem global? Um grande abraço, até o próximo vídeo
e bons investimentos.